São Paulo, alô Brasil, Zé Mourão aqui, começa aqui, tá? O De Cara com Zé, tá? De Cara com Zé, o mais novo podcast, tá? Com bastante novidades para vocês, tá bom? E a gente vai fazer isso aqui juntos, tá? Toda pauta, vamos fazer tudo acontecer direitinho. Já quero agradecer um montão de gente, tá? As pessoas que já começaram a seguir o nosso canal, tá? O canal é novo, tá? A gente fez lá o vídeo de chamada e já tá bombando. As pessoas já estão se inscrevendo lá no De Cara com Zé, tá bom? Convidar vocês para seguir também o Zé Mourão Oficial no YouTube, no Instagram, tá no TikTok, no Kawaii e aqui, tá? O De Cara com Zé. Clica lá no vermelhinho e vamos seguir. E hoje quero agradecer também o Vlad Modesto e o Júlio César que tá aqui. Eles que fazem a produção aqui do De Cara com Zé. Vai dar tudo certo, tá bom? E para estrear o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro programa, a nossa primeira entrevista, eu escolhi a dedo, tá? Convidei esse cara, primeiro pela amizade que a gente tem, né? Se conhece há muito tempo, e o talento, né? E a história de vida que esse cara tem. Então, tem um prazer enorme de receber hoje aqui no De Cara com Zé, Fabrício Ramos. Olá, Fabrício! Fala, meu amigo Zé Mourão. Prazer grande, viu? Maravilha tá aqui de novo. Tá aqui não, estreando esse programa. Eu digo de novo, pessoal, porque eu já gravei outros programas de televisão com o Zé, né? Muito tempo. E você sabe uma coisa que eu achei interessante? Que você não fica velho não, viu? Meu irmão, eu acho que isso são as águas dos mares nordestinos, né? Isso aí tá me dando uma rejuvenescida. Você fez Fabrício Ramos, que começou a carreira aí com 8 anos de idade, estava vendo no seu release. Com 8 anos de idade eu comecei a tocar violão, né? Aprender a tocar violão, né? Quem ensinou você a tocar violão, Fabrício? Professor chamado Luiz, há muitos anos, lá em Triunfo. Não é o Luiz Gonzaga, não. Não, isso aí era sanfona, mas não pude aprender com ele lá. É que o rei do Baião, do Nordeste, tem muitas homenagens, né? Principalmente na região ali. Tem né? muitos, demais. Gonzaga também, né? O nome Gonzaga. Porque o Luiz Gonzaga, além de ter sido o rei, ele também era um grande conciliador na região. Era. Ele, quando ele voltou, né? Ali para a região de Exu, por ali. Isso, exatamente. Tinha aquela guerra do Exu. Ele parou, ele levou paz para lá, ele levou estrada, levou um monte de coisa, benefícios, né? Foi o maior político que ali teve, foi Luiz Gonzaga. Político sem se candidatar. Você não precisa, tá vendo? Quem é líder, né? É líder nato, né? Exatamente. Então tem muita gente que não se candidata a nada, mas vira um tipo de líder nato. Era o caso. Tinha aquele as pessoas fazem política sem saber que estão fazendo política, né? Precisa, né? A sociedade precisa fazer política. Porque eu costumo dizer que quando a gente não faz política, os outros fazem politicagem com a gente, né? Então a sociedade tem que participar, tem que discutir, tem que questionar, tem que votar. E votar, eu costumo falar que um momento assim que a sociedade participa efetivamente da democracia. Mas não é só o voto, tá? Tem gente que vota e daqui a 4 anos ele não lembra mais de quem votou. Tem que votar e cobrar, rapaz. Exatamente. Vai lá e cobra. Eu votei lá no meu deputado. Isso. Liga pra ele. E se ele não te atender, se ele não te responder um e-mail, na próxima eleição não vote mais nele. Né? Porque ele pegou o seu voto só por interesse pessoal. Exatamente. Tem que ser crítico, né? Tem que ficar esperto. Fabrício, a pior coisa que existe é o analfabetismo político. Já que a gente, antes de falar da sua carreira, a gente falou de política, bicho. Podcast eu sou a favor que as pessoas, já no início começou ali no estudar, as pessoas já estudem Constituição Federal. Lógico. Né? E você que é um cara do direito, né? Então eu tô ligado, você pensa que eu não sei. Eu sou do direito e da esquerda. Né? Não, eu entendo. O povo entendeu, o seu público é inteligente, Então, assim, mas a sociedade, o sistema gosta de analfabeto político. O sistema gosta. Então, deveria as pessoas aprender direito, sabe? Constituição Federal, as pessoas têm que saber de cor. Inclusive, Zé, na faculdade também, eu acho que a maioria das faculdades deveriam ter uma cadeira optativa, como falam, do direito.
Exatamente. Entendeu? Eles Eu fazem acho que mais- deveria ter uma optativa do direito, Faz você algumas escolher ou não. introduções, mas não entra. Deveria... Não, e eu digo em vários cursos, né? Em vários cursos, como o curso de História, Sociologia, vários outros cursos A gente também estuda deveria ter. Sócrates, a gente estuda Aristóteles. Eu fiz um ano de direito, bicho. Eu Deveria estudei, estudar a Constituição Federal. Né? Exatamente. Mas, Fabrício, você começou a tocar violão aí, você estava falando do seu professor, né? Pois é, 8 anos, 7 para 8 anos de idade, lá em Triunfo, Pernambuco, minha cidade que eu nasci. A terra do Nelson Triunfo, né? Terra Nelson Triunfo, amigão nosso, né? Nelson Triunfo é o fundador da Terra Fria, né? É o cara que fundou o hip hop. Nelson Triunfo, ele é o precursor do hip hop no Brasil, né? Do mundo, né? Saiu até o filme, né? Da Black Music, né? Ele que foi o cara que recebeu James Brown aqui no Brasil e tal. Então, amigão nosso. Eu quero até ver Nelson Triunfo, faz tanto tempo que eu não o vejo, né? E é isso, Triunfo é cidade fria, Zé. Triunfo chega a 8, 10 graus no mês de junho, julho, cara. É uma maravilha de cidade, uma cultura ímpar. Diferente, né? Totalmente diferente desse Nordeste que é propagado aí, nada a ver, né? Então é outra história. E com 8 anos eu fui para Recife, aí meio que abandonei o violão. Fiquei ali 1 ano e pouco tocando violão em Triunfo, depois abandonei, fui tocar novamente com 18 anos. Aí voltou. Aí voltei, que foi um presente da minha avó me deu. Foi o início da carreira? Foi aí que começou? Eu acho que foi o embrião aí do Fabrício Ramos, né? Porque foi quando eu encontrei um amigo. Eu comecei a tocar violão ali na Praia de Boa Viagem e encontrei com um amigo meu, Pedro Liberal, que também tocava violão na infância. E aí a gente marcou uma praia e começamos a tocar, cara. E quando afinamos, aí foi a Raul Seixas, Zé Geraldo, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, tudo que a gente gostava. Eu não compunha nada naquele tempo, eu não era compositor. Então toda essa galera que a gente gostava... E isso foi dando margem a abrir um pouco mais minha mente também. O pessoal de Recife perguntava muito se eu... mas você não tem nada seu. Recife é uma cidade que pede muito coisa nova, sabe? Ele pede muito, independente do estilo que seja. E aí eu tinha umas coisas escritas. E foi aí justamente que eu comecei a colocar as minhas músicas para a galera começar a ouvir. Né? Aí foram alguns forrós, umas músicas. Já nasceu o primeiro CD aí? Já nasceu em 2000. Não, demorou um pouco, né? Foi 2004. O primeiro disco foi 2004. Mas já fazia aquele show autoral. Já fazia algumas músicas. Porque eu não tinha ainda um repertório todo autoral para um show, né? 1h30 de música minha eu não tinha naquele tempo. E isso se deu à cobrança das pessoas mesmo. Você não tem música sua, não tem música sua. E aí foi que a gente começou a colocar nos shows tanto as músicas minhas quanto algumas homenagens que eu sempre coloco. Gonzaga, Zé Ramalho, Raul, Alceu, nosso amigo, querido. A gente sempre coloca, porque o pessoal acha que me vê como um continuador desses caras, assim. Eu acho isso legal pra caramba, mas sempre respeitando muito também o meu trabalho, né? Eu gosto muito disso. E é bacana isso, né? Porque a gente tem... todos esses nomes aí que você citou se eternizaram na música, né? Eles não vão morrer nunca, vão estar ali presente. O primeiro show que eu fiz lá na cidade de Garanhuns, show grande, né? Show para público, com um artista grande. Garanhuns é a cidade onde nasceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse mesmo. E Garanhuns eu fiz outros shows antes. Eu fiz shows, né, em Triunfo, shows também, né, festa da cidade e tal. Mas com um artista em peso a nível nacional, foi em Garanhuns com Zé Ramalho. E aí, cara, foi meio que a porta, assim, não que ele tenha aberto as portas, mas o show em si abriu também muitas portas em outras casas, como a Sala de Reboco, que é um lugar maravilhoso lá em Recife. Essa Sala de Reboco é que deu origem àquela todo o tempo. É uma homenagem à música, né? Eu acredito que seja, né? Ou a música é uma homenagem à Sala de Reboco? Não, porque a Sala de Reboco veio depois, né? A música foi antes, Gonzaga. A música é antes. Entendi. Eu acho que a casa é para homenagear. É que se a gente viajar nas músicas do Luiz Gonzaga, ela se eternizou em algum lugar sempre, né? Sempre Cada história. Sempre tem, cara. E nos meus shows eu sempre toco, né, Gonzaga? Principalmente nos shows de forró. Porque aí não tem como, né? Ou eu abro o show com Gonzaga, ou eu fecho o show com Gonzaga e essa turma toda, Jackson do Pandeiro. E todos eles. E a novidade, aí os caras falam, mas e as novidades? As novidades são as minhas. Então eu trago as minhas novidades também para o pessoal.
E isso vem desde 2004, Zé. Desde que lançou o disco lá em Recife, que eu gravei a primeira gravação. Depois veio de 2004, 2005 mais ou menos. Foi quando teve esse show nesse festival. Depois, 2007, fomos para a Bahia. Da Bahia, voltamos para Pernambuco. Depois fizemos a turnê no Japão. Que a gente fala disso também aí mais tarde, eu já estou adiantando. Você já começou gravando já com gravadora ou já era um trabalho independente? Hoje eu me orgulho de ter um trabalho independente esse tempo todo. O que não foi fácil no começo, né? Mas foi independente, né? Essa gravação. O Luciano Magno produziu o meu disco, é um grande produtor. Um cara... Era LP ou já era CD? Não, já era CD. Então você tocava jovem, né? Você é muito jovem. Eu sou jovem, cara. Você é muito jovem porque... Tamo aí nessa aí. Eu sou do tempo do LP. Mas eu gosto, viu? Eu gosto. Tá voltando agora. Eu coleciono vinil, A radiola tá voltando agora. Também. E tem umas mais modernas agora, né? Com pendrive, com não sei o quê. Mas o vinil mesmo eu coleciono. Eu tenho uns vinis, cara. Lennon, Zé Ramalho, Fagner. Esses dias eu postei no meu Facebook uma foto na rádio Guanabara, a primeira rádio que eu trabalhei. Porra. E lá o destaque é uma fita cassete e 2 picapes. Então, agora veja, foi interessante, você falou da fita cassete. Quando o produtor pediu minhas músicas para poder ouvir, para fazer os arranjos, aí foi na fita cassete. Era fita cassete. Ainda, né? Eu gravei num gravadorzinho, aqueles de jornalista, né? Aqueles gravadorzinhos de jornalista. Levei, aí ele ouviu e... Pô, bicho, quando eu vi o currículo do cara, que eu fui ver, ele já tinha tocado, gravado com Dominguinhos, com Alceu, com aquele Paulo Massadas, com turma, Elba, e esse cara aceitou produzir o meu disco, Luciano Magno. Então, a partir daí, aí ele colocou uma equipe maravilhosa, cara. Aí uma turma maravilhosa que fez também, que era a turma que passeava nesse universo da música brasileira de Recife, mas que viajava com todos esses artistas citados. E estão no meu disco, né? Então eu tô feliz pra caramba. É um disco atemporal, é um disco que ele não passa, não tem moda, porque toda vez que você ouvir o disco, ele vai estar. Nós fizemos um show de 16 anos de carreira, e no estúdio os caras falaram, porra, bicho, esse disco foi gravado quando? Eu expliquei, os caras falaram, cara, o disco parece que foi gravado ontem. Que é hoje, né? É música que ela vira geração em geração, né? É exatamente o que acontece com, você ouvir até hoje, Luiz Gonzaga, Raul Seixas, né? Dá pra cantar uma música, a primeira aí, aquela que você falou, essa daqui é meu primeiro trabalho. Qual a música que você destaca? Assim? A minha mesmo, cara, tem uma que foi a que me deu, que me levou pra turnê fora, pra turnê no Japão, que Eu Quero Ter Você Pra Mim, um forrozinho, popzinho, uma coisa legal. Você conhece. Já faz algum tempo e a nossa amizade não é tão simples assim. E esse mesmo tempo tá passando, eu quero ter você perto de mim. O sol tá se pondo, é mais um dia sem lhe ver. Por que você está pensando tanto? Eu não sei mais o que fazer. Estou apaixonado, não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu só tenho certeza do que eu quero, e o que eu quero é ter você. Quero é ter você pra mim, pra mim, pra mim. Eu quero é ter você pra mim, pra mim, pra mim. Eu quero é ter você pra mim. Estou apaixonado, não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu só tenho certeza do que eu quero, e o que eu quero é ter você. Quero é ter você pra mim, pra mim, pra mim. Eu quero é ter você pra mim, pra mim, pra mim. Eu quero é ter você pra mim. Música linda, viu? Essa música... Eu já vi você cantar essa música no violão, já acompanhei seu show. Com sanfoneiros. E quem gravou a sanfona foi Cezinha. Cezinha tocou muito tempo com o Elba Ramalho, um cara maravilhoso. E ele gravou a sanfona, eu fiquei feliz, cara. E é uma música que fura gerações, né? Essa música é interessante, Zé, porque as pessoas, às vezes por outra, eu recebo as DMs lá no Instagram,
direct lá, e a galera fala, mandei essa música pra minha namorada, mandei essa música, porque a gente era amigo. Tem um casal, muito amigo meu, na verdade a gente foi se conhecendo, assim, eles foram nos shows e tal, e a gente ficou amigo. E eles até hoje adotaram essa música, porque eles eram amigos, e a amizade deles se tornou no namoro, noivado, e se casaram. Então eles pegaram essa música, né? Já faz algum tempo, e a nossa amizade não é tão simples assim. Amizade que se transformou. Então a amizade foi... E a música foi feita nessa intenção, na verdade. Foi uma declaração na época. Sua, uma declaração minha sua? Na época. Só a pessoa sabe, ninguém sabe. E aí eu escrevi, eu era amigo, mas tinha medo, né? Então eu declaro essa música para todo mundo, você que está me vendo agora, se você tiver medo de assumir um amor para uma amiga, para um amigo seu, ouça Eu Quero Ter Você Pra Mim, de Fabrício Ramos, e manda o linkzinho que a pessoa vai entender, não precisa você dizer nada. A música fala por si só, né? Mas você sabe que a música é a trilha sonora da vida, né? Tudo que acontece na nossa vida tem uma música, né? Até a pausa é música. A gente já pensou se não tivesse a música, né? Como que a gente ia contar a nossa história, né? E o Brasil, ele tem essa diversidade musical, ela é fantástica. Demais. Se a gente for, essa música, ela tem o seu estilo, tem a sua época, que é a época de todas as épocas, assim como acontece com o Zé Ramalho, com todos os cantores de renomes, Caetano, Gil, né, que tem as músicas que vai em geração. Essa música é a música que conta isso. E a nossa vida, ela tem essa trajetória musical. Né? Exatamente. Primeiro beijo, primeiro encontro, primeiro dia de aula, tem uma música que vai contar essa história. Que vai contar. Às vezes eu fico pensando, já pensou se não tivesse música? Como que a gente ia escrever a nossa história? É como você falou, a trilha sonora da vida, A trilha né? sonora. A gente tem duas coisas que movem a gente, assim, efetivamente, é a música e o livro. Isso. O livro, ele faz você viajar em silêncio, né? Eu sou um leitor, cara, eu leio. Você gosta de ler? Sim, é um atrás do outro. Agora eu tô lendo um livro aí do universo cyberpunk, aí eu tô entrando na onda dessa garotada aí, mas aí eu tô viajando nessas histórias assim também, aí tô lendo o Neuromancer, do William Gibson, um livraço, cara, que deu origem a muita coisa, assim. Você precisa ler... Desses caras. Você precisa ler também Participação nos Lucros e o Resultado, de Zé Mourão. Ah, é? Opa! Eu quero, cadê? Cadê que eu já quero levar? Olha, tá vendo aí? Era pra estar você igual o Jô Soares, era pra estar com o livro aqui. O livro tá por aí. Depois pronto, eu quero esse aí. Agora me conta essa história, como que você foi parar no Japão? De repente você estava no Brasil. Rapaz, foi um negócio muito louco, porque eu tinha 5 anos de carreira, 5 anos, 6 anos, sei lá, muito pouco tempo de carreira. Você estava morando lá no... Tava, em Recife. Eu estava passando um tempo em Salvador, mas já para vir para cá, antes de conhecer você, eu tava para vir para cá, já tava com um pé ali para São Paulo, para divulgar o trabalho aqui. E aí pintou a proposta de tocar, de fazer um show, gravar televisão e tudo, uma festa julina que tinha no Japão. Primeiro eles conheceram minha música através da internet. Qual eram as redes sociais? Era Orkut, cara. Orkut. Eu fui... Olha, você que está começando seu trabalho, não desista das redes sociais, não. Porque nunca. Eu viajei por causa do Orkut na época. Tá? Então, divulgando no Orkut, eu divulgava do mesmo jeito. Eu vi que você, nessa viagem, né, você foi pro Japão pelo Orkut, e televisão que você... Mas peraí, pelo Orkut não foi a empresa Orkut que me levou, não. Através da divulgação do... Orkut. Exatamente. Era uma rede que era aquela novidade. Nossa, bombava na época. Não tinha segredo quando você falava ali, saía para todo mundo ver, né? Não tinha não. privado, né? Ali, se falasse errado, o cara botava lascado. Ferrado. Mas aí o que eu achei interessante é que a rede social, ela conseguiu colocar diante das pessoas muitos talentos que ficavam ali escondido, né? Exatamente. E lá no Japão, na sua trajetória, você deu entrevista em televisão que no Brasil eles não sabiam que você existia. Rapaz, ali pro Japão todo, pô. Eu dei entrevista pra rede nacional lá na IPC TV, que é que transmite a programação brasileira, pra ilha toda, né? Do Japão. Então, assim, foi um negócio que você andava na rua, Zé, e a galera, quando conversava em inglês, eu não falo muito bem inglês, é um inglês meio cheio de mímica e tudo, mas quando eu entrava nas lojas, quando ia andar, sempre que falava que era músico e tal, cara, era uma pena não ter esse negócio de stories,
ou de ter esses vídeos rápidos, né? Do Instagram, TikTok, essas coisas. Que fazia cara, vídeo e foto, né? Vídeo e foto fazia, mas estava começando. Esses celulares, eles estavam. No Japão já existia. No Japão já rolava. Eu lembro, eu fiz, mas fiz com maquininha mesmo de filmagem, assim, aquelas pequenininhas, assim, de retrato. Tinha umas máquinas de tirar foto, assim. Tinha que imprimir e tal. Não, mas a máquina mesmo. Não a maquininha, eram as maquininhas. Eu sei, mas tinha que mandar imprimir, não, tinha que mandar revelar, né? Não, elas já eram digitais. Já, você tirava pro computador. Você puxava já era uma tecnologia. Já era pro computador. Foi 2007, já tava. Então já tinha. E qual era o público lá no Japão? Deles, naturais do Japão e também brasileiros, muito brasileiros, assim. Muito brasileiro, porque a escola era para filho de brasileiros, né? Uma escola que fez aí uma escola fazia festa? Sempre fazia as festas, e nesse ano fui eu que fui fazer o São João deles. Né? São João no mês de julho, medo, assim, né? não? De repente alguém te convidar para tocar no Japão, será que não era uma fake news? Não tinha como, porque já foi com tudo, o contrato tudo certinho. Mandaram não foi, Quantas horas de viagem? 25. Você já tinha andado Foi 23, não, eu tenho medo da porra de avião. Aí quando foi 16 horas só no mar. Foi até a França. Rapaz, teve uma hora que eu me acordei, eu não sei onde eu tava, assim, eu me acordei, a produção aqui, ó, estão tudo rindo aqui. Eu acordei em cima, bicho voando lá, aí eu perguntando, né, quanto tempo faltava ainda para chegar na França, porque depois da França é que arrodeava pro outro lado. Aí eu disse, aí a moça lá, né, muito gentil e tudo, aí disse, não, ainda falta 13 horas. Aí eu disse, pô, tá bom, bota outra taça de vinho aí. Rapaz, aí, bicho, beleza, foi. Aí quando chegou no Japão, aí no aeroporto Charles de Gaulle, desculpa, na França, o aeroporto Charles de Gaulle, aquele imenso cabaço, foi 2 ônibus dentro, pra você ir pro outro setor que pegava o avião da JAL, né? Aí quando você entra no avião da JAL, bicho, é um mundo, um avião enorme e tudo. Eu fui do lado de um casalzinho assim de senhor, uma senhora japonesa assim, e só olhava pra ela e ela só dava risada. Foi só assim, você? Foi a banda? Como é que foi? Não, eu fui com minha produtora. A banda foram de músicos brasileiros que moravam lá. Então nós organizamos tudo com a produtora lá do Japão também, a Débora, que organizou tudo lá. Então, tudo isso organizado para que eu chegasse, ensaiasse com os caras e fizesse o show e depois gravar a televisão em Nagoya. Fomos para Nagoya gravar a televisão. O show foi em Hamamatsu. Fomos para Nagoya gravar esse programa de televisão, programa Perfil na época. E aí gravamos o programa, uma tecnologia, os caras incríveis. Naquela época, cara, já era uma loucura, maravilha. E foi engraçado, bicho, foi engraçado. Isso vale um corte. Foi engraçado que a gente foi de trem-bala de Hamamatsu pra lá, né, pra Nagoya. E eu, Zé... Pô, é ligeiro, bicho, é ligeiro. Eu vou lhe dizer agora. Não, balança não. Balança o quê? Quem se balança, ninguém balança. Pô, o cara bota... Um japonês ia do lado assim, bicho, botou uma latinha que ele tava bebendo um negócio lá. A bicha não tremeu, não. Eu só olhando, pelejando, eu digo, ela vai cair. Cai não. Não cai não. A chimbereba não caiu. Oxi, aí eu botei uma olhada na bicha e não caiu não. Aí antes de entrar no trem-bala... Pô, Zé, eu sou um cara humilde ali do sertão de Pernambuco, né? Aí chegar, de repente, pô, tô no Japão, bicho. Trem-bala, um negócio. Outro planeta, bicho. O Japão, só tem lá no Japão. Trem-bala. Tem o TGV, tá vendo? Parece que é na França, se eu não me engano, eu não lembro bem. Naquele tempo só tinha no Japão. Aí chega eu lá, eu digo, como é que eu vim aqui? Eu saí lá de Triunfo, 18 mil habitantes, cheguei aqui no Japão e não vou tirar um retrato do trem, vindo assim. Eu quero tirar da cabeça do bicho, ele passando aqui. Aí lá vai eu, me ajeitei todinho, mirei. Eu digo, agora vai. Quando ele vier, lá vem ele. Aí eu tirei a foto. Quando eu fui ver, só o rabo do bicho. Rapaz, não tira não. Não tira não. Eu com aquelas máquinas. A lenha não tirava, não. Hoje em dia, esses caras, ele clica, tira. Esses meninos aqui, hoje lá ia fazer sucesso. Aí, bicho, beleza. Eu digo, eu quero ver ele escapar agora. Aí, lá vem ele, eu botei pra filmar. A saga. Não, botei Fabrício pra filmar. Foi. A saga. Olha o link do corte. O Trem-Bala e Fabrício, no Japão. Aí eu disse, rapaz...
Aí lá vem o trem, eu botei pra filmar. Eu digo, agora vai. Aí pronto, aí foi uma beleza. Aí ele passou, liso. Rapaz, ele passa liso, você não sei. Não, se for uma cobra, pega você. Passa, o bicho passa liso, passa. Aí você entra, é outro mundo. O trajeto que a gente ia levar em 1h30 foi meia hora, pô. Meia hora, né? Se meia fosse hora, de ônibus, bicho. um meia dia. Hora, não, demorava um pouquinho. De carro também, a gente ia de carro a princípio. Aí depois, não, vamos de trem-bala pra conhecer e tudo. Aí andamos. Nos meus stories lá no Instagram tem uma abazinha ali, né? Uns destaques, né? Aí tá lá, já a turnê do Japão. Eu tô começando a colocar mais coisa agora. Coloquei umas coisas, mas como eu tô em viagem agora, muita coisa tá em Recife. Se voltasse o Orkut, dava pra pegar muita coisa. Dá, mas eu tenho muito registro, cara. Eu tenho muito registro. Eu registrei muita coisa. Andando nas lojas. Quanto tempo lá? Foi uma semana, eu fui pro show. Fui convidado exclusivamente pro show. Fez um show só? Fiz o show, fiz a televisão e os ensaios, o que tinha que fazer. E a recepção, assim? Cara, é incrível. Primeiro lugar, o respeito que eles têm pela música brasileira. Né? Tem uma menina lá na gravação na televisão que estava tirando umas fotos lá e ela disse, conversando comigo e tirando umas fotos. Aí eu disse, mas há quanto tempo você está aqui no Japão? E ela disse assim, eu nunca fui pro Brasil, não. Eu sou daqui mesmo. Eu disse, mas tá falando português melhor do que eu. Ela disse, a música brasileira que me fez falar português. Então, assim, por aí que você tira. Eu andava com a camisa do Brasil, que podia andar e agora já pode de novo. E aí a turma, para Brasil, não sei o que, aí perguntava, aí eu respondia em inglês, musician do Brasil e tal. Aí teve até na loja uma marca de violão que eu tava olhando lá, os violões e tudo, vendo a loja e tal. Aí o vendedor veio conversar comigo e perguntou, né, onde eu era. Aí eu, sou do Brasil, I'm Brazilian e tal. Aí você é musician. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Sepultura! A banda Sepultura é muito famosa lá fora. Sim, rock, aí eu olhei pra ele e disse, eu não sabia o que dizer, aí eu olhei pra ele e disse, no, Caetano. Aí ele não entendeu nada, mas tudo bem, eu deixei lá. Mas conversamos pra caramba também. Então, assim, foi uma experiência, que bacana, quando aparecer uma experiência dessa, aproveite. E trataram muito bem, Zé, muito bem. Um respeito, inclusive por professores. Eu não era formado ainda, eu sou formado em História pela PUC São Paulo, mas eu não era professor, eu dei umas aulas e tudo, mas o respeito que eles tinham. E minha mãe tava, Dona Francisca, tava. E ela era diretora de escola e tudo. E aí quando o diretor da televisão soube disso, ele fez ela descer também para onde eu estava entrevistado e sentar ao lado. Era como se fosse aquele programa do Jô, sabe? Um sofá assim e tal. Igual aqui, ó. Igual era aqui. Desse mesmo jeito. Aí ela foi, sentou aqui e ficou. E ficou lá do lado e a gente conversou. Foi nas lojas, em todo canto. Era um respeito incrível. Essa música que você cantou aqui, Eu Quero Ter Você Pra Mim, qual a outra que você destaca no trabalho? Assim? Não, naquela época, daquele disco, tem várias. Dragão de Lua Cheia, tem outras. Agora, depois veio uma música que foi muito forte. Eu lancei até no programa do Décio Pitinini, chamada Resta Um. Sim, Resta Um. E Resta Um, ela hoje em dia ela tá com uns mais de 22 mil plays, assim. É uma música que o pessoal tem ouvido bastante. É uma música romântica também. Então, assim, Resta Um, ela tá de um jeito, assim, todo show. Já teve show de eu estar tocando meu show de forró. Eu tenho 3 tipos de shows. Eu tenho o show do MPB mais pop, tenho o show de forró, né? Que é um show que a gente apresenta os clássicos do forró e também coisa nova e tal. Sanfona, tal, aquela pegada. Triângulo, né? Tudo. É o Fabrício mais o trio, né? Essa aí é massa. E aí eu já teve show meu de forró, de eu parar o show pra tocar voz e violão, Resta Um, e o povo cantar, assim, entendeu? Quando não canta toda, porque não conhece, às vezes canta o refrão. Na hora, assim, é coisa... Dá pra fazer um trechinho? Dá demais, vamos lá. Da janela vejo a chuva sobre o teu guarda-chuva e a vontade de não mais voltar. É um rio que corre, levando novas histórias, fortalecendo as memórias.
lágrimas e chuva se confundem no seu rosto e no meu coração, jogando fora o desejo de ter você de volta agora. Foi o seu amor que foi embora e agora só resta o meu. Foi o seu amor que foi embora e agora só resta o meu. Foi o seu amor que foi embora e agora só resta o meu. É uma longa história também, né? Essa é massa. Agora, Fabrício, você ficou um tempo, você ficou em São Paulo, né? E São Paulo praticamente te adotou, né? Porque eu vim para ficar 2 meses, 3 meses. Você voltou, né, para Triunfo fazer uma turnê, acabou ficando um tempo lá e agora tá de volta. Não, foi assim, bicho. Eu vim para cá em 2008. E aí eu vim para ficar 5 meses no máximo, que era só para divulgar o disco ali e voltar. Mas aí as coisas foram acontecendo e tal. Aí veio também a faculdade, eu fui cursar a faculdade de História, paralelo a isso e tudo. E depois começaram a aparecer palestras também motivacionais para jovens. Aí a carreira já estava começando a pegar pé, já estava pro lado de cá, né? Lá a gente já tinha uma base. E aí, agora, uns 2 anos e meio, eu falei, pô, vou voltar. Aí voltei para Recife. Fiquei entre Triunfo e Recife. Eu tenho um sítio lá em Triunfo e o apartamento em Recife. Aí ficamos em Recife, ali na praia, pô, maravilha e tal. Aí eu marquei a turnê no dia 9 de junho para começar em Triunfo. Triunfo e vinha viajando, né? Eu acompanhei. Pra cá. E aí tá tudo lá também, eu registrei tudo. E aí, bicho, quando eu cheguei em São Paulo era para passar 1 mês ali, eram 2 shows, mais alguns outros shows na região, Franco da Rocha, Guarulhos, Cotia, Bertioga, por ali, né? E São Bernardo também e tal. E aí, já estou há 3 meses de novo aqui. 3 meses de novo. Já estou há 3 meses. Essa é a sua relação com São Bernardo? Assim, São Bernardo é um lugar... A cidade te adotou, né? Eu só estou esperando o diretor do São Bernardo me dar uma camisa para eu virar do São Bernardo. Falta você receber o título de cidadão São Bernardense. Rapaz, isso ia me orgulhar e vai descer demais. Assim, a agenda ficou... Foi. São Bernardo tem um carinho muito grande. Eu tenho por São Bernardo tem por mim. E eu acho que tem muita gente do mundo todo em São Bernardo. Quando eu canto a música... São Bernardo, São Paulo, viu, gente? Porque tem São Bernardo no Maranhão. São Bernardo, São Paulo. São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, Exatamente. E eu já tinha família aqui há muitos anos, né, Zé? Tenho família aqui de muito tempo. E aí, cara, com São Bernardo eu me sinto muito em casa. Eu moro ali no Rude Ramos, cara. Você então já tá há 3 meses aqui? Já voltei de novo. Já tô 3 meses. Já tô no apartamento ali. Eu fiquei desse período que o Fabrício Ramos está aqui. Eu acompanho a trajetória do Fabrício e eu liguei para ele. Fabrício, precisamos almoçar. E esse almoço não aconteceu. Estamos se vendo aqui no podcast porque eu tive que colocar na sua agenda artística por conta realmente. Esse carinho que São Bernardo tem por você. Só vejo, tá em tal lugar. O que é que acontece, Zé? O que é que acontece? Quando você não tem show, eu tenho, e aí vai esse desencontro. Né? Ou tá gravando, ou tá tirando foto. Fechamos uma parceria com o Senac agora. Num programa de TV aí, não deu também, certo. Eu gravei em horário diferente. Então, o que estava acontecendo? Exatamente. Então, o que estava acontecendo é o seguinte, porque não é só os shows públicos, abertos para o público. Tem os shows também residenciais, tem os shows que o pessoal chama para fazer, vamos supor, junta a família e amigos, e aí contrata a banda. O mesmo show que eu apresento nos lugares abertos, é o mesmo show que eu levo também para os shows particulares. Isso aconteceu muito agora nessa vinda para cá. Então, quantas horas de show mais ou menos você faz? 1h30, 2 horas. 2 horas. Aí tem música autoral. Tem misturado tudo. Né? Se o cabo quiser mais 4 horas, retoca. Não tem problema, não. Tem. Ó, o menino ali chegou, olhou pra mim quando eu disse 4 horas e fez assim. 4 horas de show. Oxi, mas forró? Oxi. 4 horas, os meninos da banda sentam e pronto, acabou-se. Toma sanfona pra cima, zabumba e vai. Não para não pode parar não, Zé. Ainda mais agora, depois dessa pandemia que a gente ficou fora muito tempo. Voltar... Pra você ter ideia, eu tô viajando com os 3 tipos de shows. Sou eu sozinho, eu com um trio o quarteto, né? Porque tem um trio de forró,
e eu com a banda completa. Com a banda completa. Então eu tô Depende viajando... da mufufa, né? Depende da mufufa. Se você quiser, a gente resolve. Não tem problema, não. Agora, Fabrício, eu tive o prazer de... E me leve para cantar no seu show também. Opa, vamos lá. Eu já te cobro logo. Eu tive o prazer de entrevistar o Fabrício Ramos. Você, Zé, desculpe quebrar o seu raciocínio, mas você foi um dos caras, talvez um dos primeiros caras aqui em São Paulo a olhar diferente pro meu trabalho, porque você me valorizou, você deu moral quando eu ia na TV, nas TVs, eu não lembro agora, mas era, aqui no ABC Paulista, era tudo, eu andava na televisão, eu vi você no Zé Mourão, eu andava no parque ali, na rua, eu vi você no Zé Mourão, era assim, cara, era assim, você é um dos caras que eu tenho um carinho enorme, eu tenho uma gratidão muito grande, você uma sabe gratidão disso, muito grande. E eu lembro de uma situação que a gente... já era produzido pelo Vladimir. Já tinha a produção do... Cuidado o que você vai dizer, que situação é essa? Vladimir, tinha um programa antes e eu fiz tive o prazer de entrevistar você, falando de um tema assim, que a gente pode até abordar um pouquinho, que era a questão de OVNI. Rapaz, eu me lembro. A gente gravou uma matéria linda, você gravou uma matéria comigo andando ali. Eu levei o Fabrício para entrevistar lá onde eu moro, né? Então, assim, dentro do condomínio fizemos a entrevista lá no Bosque e tal. E no final da entrevista... Era você que estava lá, né? O pessoal não tá vendo aqui da produção, não, mas... Você que fizeram uma montagem lá que no final baixou uma aeronave lá dentro do aí foi a montagem dos caras aí. E aí, assim, a TV não tinha tanta... Não que nós somos tão velhos assim, né? Mas o pessoal fez essa montagem lá. E essa coisa do OVNI é um negócio que eu gosto desse assunto. Mas eu gosto desse assunto pra caramba, bicho. E eu pesquisei, teve uma época que eu pesquisava mesmo. Claro, é óbvio. Não, mas peraí, a gente tem que deixar uma coisa clara. OVNI é um objeto voador não identificado. Tudo que está no espaço. O OVNI a gente não sabe o que é. Fala assim, tem um OVNI ali, é um ET. Não é. Se for um vagalume piscando ali e você não sabe o que é. Entendeu? Então tem que deixar claro. O assunto, OVNI, claro, me atrai bastante, né? Quando eu era criança, o pessoal falava assim, tá na época de aparelho, ficava aparecendo os aparelhos, né? Os mais antigos diziam isso e a gente sem saber, achava que era... Você já teve alguma história assim? Tem, em Recife eu tive uma história e era trecho de passagem de avião e a gente percebeu e eu chamei mais 2 pessoas também. Eu tive uma história, pela primeira vez eu vou registrar isso e as pessoas podem até quem tiver a história, manda a história também aí, copia, bota aqui escreve no canal aí embaixo. História. A gente morava ali no Mandacaru, Maranhão, sabe, Mandacaru. E eu tinha 7, 8 anos de idade, morei lá acho que até 10 anos. E assim, não existia energia elétrica ali, né? Então, a melhor energia era a cada 30 dias quando chegava a lua cheia, a gente ficava ali fora e tal. E estávamos todos ali no terreiro, né, de frente à casa de pau a pique, coberta de palha, né? E do nada, de repente, tava aquele boato que tava aparecendo uns tal de aparelhos, né? E aí do nada deu aquele clarão assim. Então tem um pé de taboca que tá até hoje lá, né? E uma moita de taboca, como fala. E ficou aquele clarão e parecia o dia, né? Olha só. E aí todo mundo correu para dentro de casa e a casa coberta de palha. Você lembra se tinha barulho, nada? Era só a luz, só a luz. E aí quando a gente entrou na casa, aquela luz ficou circulando e como era coberta de palha, ela dava reflexo dentro da casa. Então isso eu vi, né, quando eu era criança. E eu até hoje, às vezes eu pergunto assim para meus irmãos, para pessoas lá da região, se eu não sonhei com isso. Aconteceu isso de fato? Não, aconteceu. Não, eles estavam também. Porque é uma história que a gente vê tanta gente falando que não existe. Tem alguma coisa, eu não sei o que era. Eu vou dizer que a gente só viu a luz, dava impressão... Foi um OVNI. Dava impressão Se você não sabe o que era e não identificou, é um OVNI. Dava a impressão que tinha alguma coisa parada a uma certa distância, mas a gente não pode dizer porque era uma luz muito forte, não dava jogando a luz ali embaixo. E ficou aquela luz intensa, sem a luz nítida, sabe?
E assim, como não fazia barulho, nem drone tinha na época. Imagina não que dava para saber. Muita gente ali não sabia o que era energia elétrica. Não sabia. Isso, eu mesmo, eu vim conhecer energia elétrica, eu tinha o quê? 10 anos. Olha só. A gente morava lá, não existia isso. Eu acho que nos interiores assim do país deve ter muita história, cara. Deve ter muita história disso, de As pessoas chamam de aparelho, né? De vários. Deve ter vários nomes. Você acredita assim, que pode existir... Tem. Vida inteligente, eu acredito. Vida inteligente, eu acredito. Acredito até que já visitaram no passado, na época das cavernas e essas coisas. Eu acredito que já visitaram também. É um assunto grande, bicho. Grande, bom de falar e perigoso também. Tem muita gente que segura a onda, assim. Entendeu? Você já fez alguma música falando disso? Cara, Dragão de Lua Cheia, será que o que nós temos é mentira e tal? Ela é baseada... Tem uma mistura aí. Dragão tem uma mistura disso aí. Tem uma música chamada Viagem Astral que eu fiz, mas não foi gravada ainda. Então tem algumas coisas que eu já fiz baseado nessa temática, né? Tem uma que vai ser gravada também, que tem a ver isso. Vai ser gravada não, vai ser lançada, né? Que é uma viagem. Aquela estrela foi um brilho teu, que de repente desapareceu no cometa, no buraco negro, pra lá da meia-noite. Foi uma viagem pra quem tem coragem de apertar os cintos e pagar pra ver. Foi uma viagem e não foi miragem, aquela velha história que eu contei pra você. Então, sabe, essa música vai ser lançada agora em dezembro também. Sempre tem as histórias, né? Tem. A gente nunca sabe o que é uma estrela ou é um OVNI, né? Vai saber, né? Vai saber. É só esperar. É só esperar para ver o que é que vai acontecer. Se ela sumir, apagar ou ficar piscando demais, desconfie. Tem alguma coisa, desconfie, né? Lógico, tem. Mas tem mesmo. Tem, não se tem vê a estrela falar, muito baixa, pode ser um OVNI, não tem como falar. Tem muita coisa. Esse é um assunto massa, é um assunto... E não só eu não, viu? Tem vários artistas aí que se manifestam também. Toda vez que a gente fala de OVNI, é um assunto... Todo mundo, mas espera aí. Existe não, né? Lembra quando surgiu lá o ET de Varginha? Tá, né? Ali também. Aquele assunto eu nunca engoli do jeito que foi contado, não. Eu acho que pegaram ali algum bicho ali e levaram lá pra Campinas, ali, entendeu? Arapuca, né? Tem as malas de dinheiro que foi oferecida para as meninas ficar caladas. Tem muita coisa ali que... Tem muita coisa por trás. Mas será por que as pessoas querem esconder tanto? Pra não causar pânico geral, Zé. Pra não causar pânico geral, porque afeta a economia, afeta a religião, vai afetar tudo, cara, vai mudar tudo. Se aparecer, quando chegar o senhor Chico Xavier falava disso. Tem um vídeo no YouTube que Chico Xavier fala do encontro que vai ter. Então, que isso passou a dar mais credibilidade, essa fala de Chico Xavier nos anos 70. Então, quando esse contato for feito, isso vai mudar tudo, vai ser um pânico geral. Feito, né? Já está sendo preparado. A humanidade está sendo preparada já. É o que dizem e é o que eu acredito. Você pode ver nos filmes, nos desenhos infantis, sempre citando uma nave, uma coisa ali, já para preparar as próximas gerações. As pessoas começarem a se adaptando, né? Vai ser. Vai chegar Agora, a gente não sabe se vão vir com tudo, dizimando tudo, ou se vão vir para apertar a mão, né? Exatamente. A gente não... O problema é que se demorar muito essa negociação, né? Parece história de Trancoso, mas essas coisas... Sabe a história de Trancoso? Minha avó contava a história de Trancoso. Eu era criança, a gente ficava... Para ouvir, né? As histórias exatamente assim. Quando a gente viu essa situação, a gente estava ouvindo a história de Trancoso. Olha só, e o medo, bicho. Você ouvia a história de Trancoso, que eram os nossos filmes de terror, ou o meu pai ficava lendo Cordel. Minha mãe conta muito que se reuniam na sala. Aí eu já não peguei essa época. Minha mãe pegou essa época. Aí ela ia ler, ela criança... E ela na sala, o pessoal na sala, e ela lia. Estava aprendendo a ler, então lia os cordéis ali para a família. A história de Trancoso começava a contar, e aí quando queria ir no banheiro ou fazer alguma coisa, esbarra aí um pouquinho que eu vou ali e já vou. Esbarrar quer dizer esperar. Agora, eu tinha medo, Zé, sem me alongar demais, eu tinha medo que eu morava numa casa que tinha um corredorzão grande, cara. E você falando em susto, em história de Trancoso e tudo, mas na minha época era a novela Roque Santeiro.
que tinha um lobisomem. Você é novo, então. Se lembra? Eu tinha Mistério seis de anos. lobisomem, Era. E aquela voz de Zé Ramalho cantando Mistérios da Meia-Noite, né? Daquele jeito. E aí, bicho, era a hora que eu ia dormir. Aliás, sua voz lembra um pouquinho lembra, todo mundo fala esse timbre grave, assim, né? Zé. E aí, cara, falaram... não, na época, era hora de escovar o dente pra tomar banho, pra dormir. E aí, o que era que acontecia? Era a hora da novela, bicho. E quando tava aparecendo o lobisomem, pense que era uma carreira e eu não podia enrolar, porque se eu não escovasse o dente, a chinelada comia no centro. Aí pronto, rapaz, ali dava medo mesmo. Aí, assim, a ficção era muito próxima da realidade também, né? Morando ali. Aquela história de cidadezinha do interior. Lobisomem. Aí você vê um cabo daquele tamanho, era um magão, assim, da novela. José viu que Puta, era... Já viu que era Roque Santeiro. Era Roque Santeiro, era galã, um senhor lá, era um senhor, professor Astromar. Professor Astromar. Novela boa, bicho. Parecia... Antigamente tinha umas novelas boas, ele rapaz. parecia até com o Zé Ramalho, né? Então, é o estereótipo ali, né? Aquele estereótipo ali. Aí colocaram a música... Aí botaram a música daquele jeito, né? Zé sombrio, Zé todo... místico, né? Todo daquele jeito dele. No seu show tem música do Zé Ramalho? Tem? Eu toco uma música pessoal, do Zé Ramalho. Tem uma, inclusive, no YouTube que tá atingindo um nível... E com o Alceu, tem de Alceu também. Com o Alceu a gente cantou... Outro dia eu tava no Sesc, assistindo o show dele no Sesc Belenzinho, aí ele me viu assim, aí, sobe aí a gente cantou. Eu vi. Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo. E cantamos, tá no tom alto aqui, mas cantamos Tropicana. E foi massa também pra caramba. Tropicana, a música que não envelhece também. Não envelhece, né? Não, cara. Não envelhece, não. Ainda tinha Paulo Rafael, guitarrista, que tocou com ele 40 Você tem uma anos. relação boa com esse pessoal aí, né? Zé Ramalho. Tem uma turma legal, assim, cara. A turma de Alceu mesmo, porque a banda de Alceu eu conheço muito, a banda de Elba também eu conheço muito, né? Mas com o Alceu eu cheguei a viajar para um show que eles fizeram em Campinas, eu fui com eles, assisti o show, Alceu, Ianê, todo o pessoal muito carinhoso comigo, a banda, a produção deles também toda. Então, e você subiu lá no palco. Esse foi no Sesc Belenzinho, foi. Tá no YouTube aí. Eu já vi. Aí ele chamou assim, eu fiquei... Sou eu mesmo? Tem mais alguém aqui? Sou eu mesmo, aí é você mesmo. Estamos quase encerrando aqui nossa entrevista, mas me fala, Fabrício... só aproveitar e mandar o pessoal seguir aqui o De Cara com Zé. Tá só clicar aí no vermelhinho aí, né? Dar um cliquezinho, né? Fabrício, como que você vê essa... Eu não dizia nem politização, mas essa participação política de meio atravessada aí de alguns cantores no Brasil? Zé, a opinião política, cada cantor, sua ideologia política, cada artista, eu digo, né? Só resumir aos cantores, não, mas cada artista tem a sua... Como que você vê opinião, essas polêmicas, né? que teve aí nas últimas eleições? Não, aí é que tá. Uma coisa é você ter uma polêmica, é você ter uma opinião política que chegue, que possa conversar com a outra opinião política e que dessas duas conversas se torne algo bom para o país e para o povo. É isso que acontece. Isso é política. Política é você ter um ponto de vista, você tem outro, eu respeito o seu, você respeita o meu, e a gente tenta juntar os dois para ajudar o país, né? Agora, se é uma política feita com fascismo, com autoritarismo, onde só um ponto de vista é o certo, aí não existe, não é política. Então, a partir do momento que eu percebo isso, eu já me afasto, não entro nem no assunto, porque não adianta. Não adianta você lidar com autoritarista e com pessoas que só querem que a opinião dela seja certa. Eu fiz a música Contradição. Quando eu vejo o preço, ela vê caristia. Se eu peço um garfo, ela vem com a colher. Se eu digo é noite, ela me diz é dia. Solicito João, ela manda José. Sou quase sempre o que ela quiser. Entendeu? Então tem isso, né? Não adianta você teimar, você pode tentar mostrar a sua visão. Mas se a pessoa segue uma linha autoritarista, uma linha ditatorial, né? Não adianta você... Ou seja, a opinião política, ela precisa, acho que as pessoas têm que ter... Tem que ter opinião, mas tem que ter base na opinião. Exatamente. Porque o que eu percebo, Zé, é que o cara diz assim, não, aquela porta você está vendo que é branca. Aí o outro diz, não, aquela porta é vermelha, aquela porta é azul. Não, aquela porta é branca.
Entendeu? Todo mundo tá vendo que a porta é branca. Aí o cara fala assim, não, mas a minha opinião, a porta é azul. Porra, é isso que acontece, entendeu? Tem pessoas que com esse negócio de fake news também, de muita história na internet, então tá lá, a pessoa não tem base nenhuma, né? A pessoa não tem base nenhuma no que vai falar. E esse é o medo da política atual. É a pessoa sem base e que possa transformar isso em mentiras. Né? Fazer uma imposição de ideias... Que não existe, sem base. Sem empatia, digamos assim, né? E sem base mesmo, não tem você base. Tem um público, até você tem público em vários lugares do Brasil, né? Principalmente na Pernambuco, São Paulo, né? Que adotou você. E você costuma se posicionar às vezes cara, no show ou você... Não. A minha cara já não precisa falar, o meu jeito não precisa eu dizer. Então é legal no meu show porque vão públicos dos mais diversos. Não tem essa no show é tranquilo para mim. E as pessoas respeitam as minhas opiniões nas redes. As pessoas respeitam porque as pessoas já sabem como eu estou posicionado politicamente. Eu não tenho. Eu estarei sempre ao lado do povo brasileiro. Então não tem isso. Entendeu? Não tem. Então as pessoas já sabem. É legal, vão nos meus shows, cantam, dançam e tudo. E às vezes eu toco músicas que foram músicas de protestos dos anos 70, anos 80, e tá lá todo mundo cantando. Você canta Zé Geraldo? Zé Geraldo, Vandré, pô. Vandré. Quando eu cheguei aqui há muito tempo, toquei no show antigo, tinha Vandré. Depois eu soube que Zé Ramalho estava abrindo o show com a música de Vandré, Caminhando e Canta. Ele estava abrindo com essa música também. Ficou linda na voz dele, né? Ficou bonito. Ele tem uma gravação dessa música também. Então, assim, várias pessoas. Você já cantou Meiga músicas, Senhorita, Cidadão de Zé Geraldo? Canto tudo. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. Vixe, mano, isso Fabrício, a gente ficaria aqui. Temos que fazer um podcast de 24 horas. Vamos fazer? Vamos fazer um ao vivão de 24 horas. Bora, combine com os meninos. Entrar no Guinness Book. Pode, se você topar, eu topo. Agora arrume logo uma cervejaria para ser patrocinadora. Exatamente. Porque aí, meu amigo. E café também, as marcas de café. Pode botar aí para fazer o comercial. Porque aí vai dar pra gente repor as Passa a noite inteira aí tocando violão, cantando e batendo papo. Fiquei feliz. E na hora que desse meia-noite, a gente começava a falar de assombração e de corredor do outro mundo, de OVNI. Pronto. Já dei a pauta já. Tá certo. Eu quero agradecer, Fabrício, sua participação aqui estreando aqui o De Cara com Zé. E assim, fiquei feliz demais ver você, né? E feliz por você estar feliz, né? Tá aí. Zé, obrigado. Seguindo naquilo que você mais gosta de fazer. Entendeu? É persistência, Zé. Persistência. A mensagem que eu vou deixar hoje aqui para o pessoal: persista naquilo que você quer. E não é clichê, não. Persista que você consegue. Muita gente bateu contra e hoje estão apertando minha mão aí. O meu pai dizia uma frase assim, né? Tudo é no tempo e nada fora do tempo. Exatamente. Então é uma frase muito sábia, que eu uso até hoje, né? Exatamente, sábia. É uma frase muito forte. E tem outra coisa também no tempo, que eu vou dizer antes de você terminar aqui. Minhas redes sociais. Me siga aí, Fabrício Ramos _oficial no Instagram. E no Instagram tem o link para todas as outras redes. TikTok oficial Fabrício Ramos. Pode seguir aí. YouTube Fabrício Ramos também. E é isso aí. Acho Fabrício Ramos, que tem um bilotinho azul lá, vocês vão saber que sou eu. E para se inscrever no vermelhinho. Bota o dedinho, acunha aí o dedo. Vamos encerrar cantando uma música aí? Bora. Valeu, Fabrício. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Zé, maravilha, meu irmão. Aí, sucesso ao De Cara com Zé. Esse cara é maravilhoso, Zé Mourão é um cara que eu tenho um carinho enorme. A toda a sua produção, os meninos que estão aqui também. Muito obrado pelo carinho, Vlad, Júlio. Eu esqueci de olhar naquela câmera lá. Não tem nada não, mas ela olhou pra você. Ela olhou pra mim. Essa aqui... tá. Ela só... Essa aqui, se você for embora, vai ser lançada agora em dezembro, nas redes, em todas as plataformas. É uma música minha e de Raimundo Ramos. Se você for embora, eu prefiro te ver. Nesse mundo eu não posso mais viver sem te ver. Mas se você for embora, eu não vou lhe esquecer.
Nesse mundo eu não posso mais viver sem lhe ver. E nessa vida todo mundo tem um grande amor para chamar de seu. A minha história com você é diferente, não foi algo de repente, é mais forte do que eu. Você falava logo em casamento, e nessa história só queria enrolar. Eu abri mão desse pensamento, num instante, num momento eu fui viver de bar em bar. Se você for embora, eu não vou lhe esquecer. Nesse mundo eu não posso mais viver sem lhe ver. De Cara com Zé, Cara sucesso. Com Zé. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, a gente pessoal. se vê por aí.